Esta série é uma série que vai falar sobre como podemos edificar a nossa casa, a nossa família, sobre a rocha que é Jesus. Quero começar lendo uma frase de G.K. Chesterton, um dos grandes pensadores do século XX, um homem cristão dos mais brilhantes. Ele disse assim: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Deus fez de maneira que pessoas comuns se unissem em torno de algo extraordinário, que é a família. Uma família, para ser extraordinária, não tem que ser composta por pessoas extraordinárias, ao contrário, por pessoas comuns, que quando estão juntas, edificando aquilo que Deus instituiu, a família, vão construir coisas extraordinárias. A família de fato é uma instituição divina. Não foi criada por homens, não foi criada por sistemas sociais, filosóficos, econômicos. A família foi criada por Deus. Mas a verdade é que hoje o mundo está lutando contra a família. A família recebe ataques de todas as maneiras. Ataques ideológicos, ataques psicológicos, ataques sociais. A própria estrutura da sociedade hoje é contrária à família. Ela existe de maneira a separar a família e não a promovê-la. A família é um lugar onde nós encontramos aconchego, sentimento de pertencimento, onde encontramos proteção, onde encontramos amor incondicional. Mas quem é que defende a família nos dias de hoje? Quem pode protegê-la contra este avanço maligno, contra o inferno que se levanta contra ela? É sobre isso que eu vou lhes pregar hoje. O título da primeira mensagem da série é A Proteção da Família. E eu quero começar lendo o texto de Mateus, ao texto a partir do qual nós vamos refletir, capítulo 16, versículos 13 a 18, que diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas e vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Mashiach, o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, nesse texto a gente vê aqui três verdades muito importantes que eu quero apresentar antes de começar a pregar. A primeira verdade é o próprio significado da palavra igreja. Igreja no grego é eklesia. Eklesia significa uma assembleia de pessoas, uma reunião de pessoas. Portanto, ainda que haja o contexto de igreja espiritual, a igreja, ela precisa ser um ajuntamento de pessoas. O texto diz que Deus mandou Jesus para nos salvar, mas quando Jesus volta para a presença de Deus, Ele deixa na terra a igreja, uma reunião de pessoas que foi o Senhor que criou. Diga para a pessoa do teu lado: a igreja é de Jesus e de ninguém mais. Por isso, quando alguém ataca a igreja, está atacando a igreja que é de Jesus. Quando você ataca a igreja, você não está atacando pessoas, você está atacando uma instituição que Jesus criou. E se Ele criou, é porque é importante. E se é importante, que Jesus disse que é importante, então é fundamental.
Hoje nós temos no Brasil aproximadamente 12 milhões de pessoas chamadas cristãs, que são chamadas de desigrejadas, porque acreditam que podem viver o cristianismo pleno sem vir à igreja, sem participar da igreja, sem fazer parte da igreja. Isso é um grande engano, irmãos. A igreja é fundamental, ela não é opcional. Eu não conheço uma pessoa fora da igreja que esteja vivendo o cristianismo plenamente. Eu não conheço uma pessoa fora da igreja que esteja crescendo espiritualmente. Todos que se distanciam da igreja começam a minguar, a enfraquecer, e muitos podem até morrer. A segunda reflexão que eu faço ainda antes de começar a pregação é que a igreja é do Senhor. Primeiro, igreja significa uma reunião de pessoas. Segundo, é do Senhor. E terceiro, Jesus fala claramente que quem enfrenta o inferno, quem vai até as portas do inferno para derrotar o inferno, é a igreja. Não é uma vida individual, não é uma família individual fora da igreja. Portanto, a maior proteção para uma família nos dias de hoje é fazer parte de uma igreja que tem o poder, a unção, a autoridade para invadir o inferno. Hoje o que nós estamos vivendo é o contrário, é o inferno invadindo as famílias. Mas quando as famílias estão fazendo parte da igreja, elas estão empoderadas, fortalecidas, alimentadas, preparadas para enfrentar o inferno. E ao invés do inferno bater as portas da sua casa, você vai bater as portas do inferno, porque o chamado de Deus é que a família invada o inferno e seja instrumento de transformação. A prova disso que eu estou falando aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25. A igreja cristã de hebreus, de judeus, era uma igreja especificamente de judeus, estava enfrentando uma grande perseguição, e muitos estavam esfriando, deixando de ir à igreja. Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quanto mais perto da volta do Senhor, mais o inferno recrudescerá, se levantará para destruir os cristãos. E Paulo, muito provavelmente Paulo, quem escreveu essa carta, diz: não parem de ir à igreja, não parem de congregar, vocês precisam da igreja. Amém, irmãos? Assim como uma família é fundamental para que uma pessoa se desenvolva e cresça, uma criança nasce totalmente indefesa. Na família ela vai receber alimento, proteção, ensino, cuidado, e a criança vai crescendo até um dia se tornar madura, adulta. Da mesma forma, na igreja nós temos a família de Deus. Aqui existem pais espirituais, aqui existe alimento sólido que é a palavra de Deus, aqui existe socialização, irmãos e irmãs em Cristo, pessoas que podem nos ajudar a crescer, que podem nos ajudar a vencer as nossas limitações. Na igreja nós chegamos à plenitude e à maturidade da vida espiritual. Quando a palavra de Deus fala sobre os dons que foram deixados para a igreja, ele fala de apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Para quê? Para a edificação dos santos. Edificar é crescer. A igreja é o instrumento de Deus para a sua edificação, para que você saia da meninice e chegue à maturidade da vida espiritual. Amém? Querido, um bom médico te livra do hospital. Um bom advogado te livra da cadeia. Uma boa igreja te livra do inferno. A igreja é muito importante. A família não estará protegida
dos ataques do inferno se não estiver ligada à igreja. Entretanto, uma família enraizada na igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? E eu quero dizer algo para vocês: a igreja é uma reunião de pessoas locais. Eu já preguei no mundo inteiro, irmãos, em diversos países. Já preguei na Inglaterra, já preguei na Itália, já preguei nos Estados Unidos, já preguei em outros lugares do Brasil. Mas não existe nenhum lugar do mundo que eu tenho mais vontade de estar do que aqui. Porque esta é a minha família, este é o meu povo, estas são as minhas ovelhas. Existe algo na igreja local que em nenhum outro lugar existe. A igreja é o edifício construído por Deus, fundamentada na rocha que é Jesus. A igreja é o templo de Deus, lugar onde adoramos e invocamos a Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos os membros. A igreja é a noiva de Cristo, aquela com quem Ele vai passar a eternidade, numa relação íntima, como um homem e uma mulher podem ter. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: a igreja é muito importante para você. Não desvalorize a igreja. Não pense que você pode ficar de pijama e trocar a comunhão com os santos com uma igreja que você fica assistindo sempre pela internet. Claro que existem pessoas que estão impossibilitadas de vir, então glória a Deus pela internet. Mas ouvir a palavra simplesmente não é tudo. Aqui existe uma unção, aqui existe um poder sobrenatural para quebrar as cadeias do inferno, para abençoar a tua vida, para alegrar a sua alma. Amém, igreja? A igreja é de Jesus. E a proteção que a igreja nos dá, ela acontece pelo poder de transformação que existe na igreja. E agora eu vou começar efetivamente a trazer as reflexões que fazem parte do corpo da minha mensagem. A primeira transformação que existe na igreja é a transformação de vidas. E aqui nós temos a transformação na vida de Pedro. Jesus faz uma pergunta aparentemente inocente: o que as pessoas estão falando de mim, né? A gente sempre quer saber o que as pessoas estão falando da gente. E aí os discípulos começaram a falar. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou os outros profetas. Tudo bem, mas e vocês, o que dizem? Os discípulos se calaram. E naquele momento Pedro tem uma revelação. Ele diz: tu és o Messias. Porque a palavra Christos é a palavra grega que traduz a palavra hebraica Mashiach. Você sabe quem é o Mashiach? O ungido, aquele que virá um dia para governar o mundo. A unção nasceu com a autorização para alguém reinar. Os reis recebiam a unção dos profetas. Jesus é o ungido de Deus para salvar o mundo e para ser Senhor do mundo. Amém? Então Pedro falou: tu és o Mashiach, tu és o Messias, tu és o Cristo, como está na nossa versão. E aí Jesus então diz: bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai dos céus. Em seguida, o que ele diz? Ele diz assim: também eu te digo, como consequência dessa revelação, tu és Pedro. A palavra Petros significa pedregulho. E é interessante, quem foi comigo a Israel, esteve lá em Cesareia de Filipe, sabe que Jesus declarou isso diante do Monte Hermon. É uma rocha extraordinária. Estou vendo a Rosana, lembra desse momento lá? Uma rocha. Jesus olha para a rocha, diz assim: Pedro, tu és uma pedrinha, e sobre esta rocha, e aponta para o Monte Hermon, está fazendo uma metáfora, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela.
O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: Pedro, você recebeu uma revelação de Deus, de que eu sou a rocha, porque ele diz, tu és o Cristo. Como você recebeu essa revelação de que eu sou a rocha, você se tornou uma pedra. Simão, você era fraco como areia, agora você é duro e forte como uma rocha. Por quê? Porque você reconheceu que eu sou o Messias na sua vida. Amém? E aí ele diz em seguida: por isso você não é mais Simão, fraco como areia, você é duro como a rocha, você é Pedro, e muitas outras pedras como você se juntarão, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você pode aplaudir o Senhor, igreja? O lugar onde as pessoas são transformadas de pessoas fracas, de presas fáceis para o inimigo, em pessoas firmes, incólumes, impenetráveis, imbatíveis, é na igreja do Senhor. Aqui é um poder de transformação. É na igreja do Senhor que estas coisas acontecem. Não é na sua casa, não é na escola, é na igreja. A verdade é que hoje, irmãos, as pessoas estão trocando o ensinamento da igreja pelos ensinamentos das escolas, que são ensinamentos anticristãos. Nós vivemos na era do anticristo, porque hoje não se ensina mais às escolas os princípios de ética, de moral e de espiritualidade que a visão judaico-cristã trouxe para o mundo. Hoje as nossas escolas ridicularizam, abominam, e são literalmente homens e mulheres colocados pelo inferno ali para tirar as pessoas de Deus, para lançar incredulidade nas suas mentes. Quem protege a nossa família desses ensinamentos errados é a igreja, porque na igreja as pessoas são transformadas, e são transformadas e fortalecidas de tal maneira que, ao invés de serem aculturadas pelo mundo, elas se tornam luz do mundo, luz nas trevas, sal da terra, para aqueles que vivem uma vida insípida, sem sabor. Então, no diálogo que nós lemos com Jesus, a gente percebe claramente que é na igreja e na revelação do Cristo que as pessoas serão transformadas. Por isso, irmãos, a igreja não é um clube social. A igreja é o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça e nós somos os membros. Na igreja aprendemos sobre o perdão para o passado. Na igreja aprendemos sobre o poder para o presente. Na igreja nós aprendemos sobre as promessas para o futuro. É na igreja que somos transformados e fortalecidos. Amém? É na igreja que o homem que andava em mentira deixa de andar em mentira. É na igreja que o homem que bebia se torna livre dos seus pecados e das suas cadeias. É na igreja que o homem que traía se torna fiel. Amém, irmãos? É na igreja que Deus nos transforma para sermos a imagem de Cristo no dia que Ele vier buscar o seu povo. Amém? Aplauda o Senhor, diga eu creio. Saiba de uma verdade: em nenhum lugar do mundo nós encontramos esse poder. Nenhum lugar do mundo. A prova disso, irmãos, ao longo da história, muitas organizações para-eclesiásticas, já ouviu falar sobre isso? Para é ao lado, né? Eclesiásticas ao lado da igreja. São organizações paralelas, que até têm ótimas intenções. A gente conhece, podemos falar por exemplo, da ADONEP, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, muitas outras. ONGs, associações que se levantam para ajudar a igreja. Morre a pessoa que teve a visão, como Demos Chacário, aquilo vai minguando até acabar. Deus não prometeu que as para-eclesiásticas seriam eternas. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja.
com todo o levante do inferno contra a igreja. Faz 2000 anos que a igreja resiste. Sabe por quê, meu irmão? Porque a igreja é de Jesus. Nem as pode aplaudir, pode liberar essa louvor a Deus. Nós hoje vivemos no Brasil um tempo de privilégios, de liberdade. Você vem a uma igreja bonita, confortável, aconchegante. Você pode trazer as suas crianças, você senta aí confortavelmente, no calor tem ar-condicionado, temos um belo telão. Mas, queridos, tem igrejas ao redor do mundo que se reúnem em cavernas, como na China, por exemplo, que as pessoas não têm liberdade de adorar. E as pessoas às vezes têm que andar 10, 20 quilômetros no meio do mato para se juntar a uma igreja, para adorar o Deus vivo. Não importa, onde houver duas pessoas unidas no meu nome, ali começa a igreja do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? A igreja é um lugar de grande transformação. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando Deus cria o homem, Ele fala de algo muito interessante que diz respeito à nossa identidade, às características que nos foram passadas por Deus. Nós somos seres gregários, seres sociais. A Bíblia diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Adão tinha sido criado, ele tinha tudo, mas lhe faltava alguma coisa. Faltava o quê? A mulher. Esta palavra auxiliadora, no original, significa o meu outro eu, aquilo que completa o meu eu, a outra parte que vai me tornar pleno. É isso que a mulher fez com o homem. Eu sem a Lilian, eu não valho nem 1/10 do que eu valho junto com ela. Eu e ela juntos somos muito mais fortes do que eu sozinho. Amém ou não? Quem pode dizer isso da sua esposa? Mas nem todo mundo casa, né? Nem todo mundo tem esse privilégio. Então, Deus criou a igreja para ser aquele grupo de pessoas que nos completa. O meu outro eu vou encontrar nos meus irmãos. Quando eu convivo com pessoas, eu sou abençoado, eu sou fortalecido. Junto com vocês, nós somos mais fortes. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: juntos somos mais fortes. Na igreja, encontramos os nossos auxiliadores. O meu outro eu, em quem eu me completo. A família terrena é um lugar de auxílio, de cumplicidade, de multiplicação. A igreja é a família espiritual de Deus, onde nós temos auxílio, onde nós nos completamos, onde há multiplicação. Amém, igreja? A igreja, portanto, é um instrumento fundamental para que a sua família consiga vencer todos os desafios. Amém? Os pecados, os desafios financeiros, os desafios psicológicos. Na igreja, nós nos transformamos em pessoas melhores. Quando você vê os menininhos aqui se apresentando, né, no departamento do recreio, você fala: ai, que bonitinho. Algumas pessoas até vão dizer assim: nossa, mas que coisa chata, para que isso? Pode notar, jovens que nasceram e cresceram na igreja, eles se destacam em qualquer lugar. Porque aqui eles aprenderam a falar em público, aqui eles aprendem a se relacionar como se deve, aqui eles aprendem a honra. E o jovem que cresce na igreja, quando ele vai para a vida, ele não tem só armas intelectuais que ele recebeu nas escolas, ele tem armas psicológicas, emocionais, espirituais, e se tornam líderes brilhantes, que vencem todos os desafios da vida. Amém, igreja? Amém, igreja?
Eu só tive uma filha. Eu amo criança, queria ter tido 10, mas Deus me deu só uma, porque Deus falou, vou te dar muitos outros filhos. Mas eu tive a oportunidade de investir o melhor na vida da minha filha. Ela estudou em boas escolas, teve aquilo que o mundo pode dar, mas o maior ensinamento que ela teve começou em casa e até a igreja. Ela foi protegida de todas essas mentiras que apontam para o caminho da felicidade, porque os amigos dela estavam aqui dentro. Ela não teve que usar drogas para ser aceita para os amigos. Por quê? Porque os seus amigos estavam na igreja e não usavam drogas. Aqui ela encontrou o seu marido, e hoje ela está aqui com o privilégio de estar à frente de outros jovens e de outras crianças que estão vindo para fazer a obra de Deus. Queridos, pague o preço, faça força. É longe, mas venha. Dá trabalho, às vezes vir ao sábado trazer um filme. É meu único dia de folga. Traga o seu filho, insira o seu filho num contexto da igreja, onde ele vai ouvir a palavra de Deus, onde ele vai partilhar da amizade com pessoas que creem como ele. E você saberá que quando chegar a hora, ele vai se unir às pessoas certas, ele vai construir uma família de bem. Por quê? Porque a igreja protege a família, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você que me vê pela internet, muitas pessoas me veem pela internet e têm me dito, pastor, você tem alimentado a minha vida. As suas palavras têm feito diferença na minha vida. Eu fico muito feliz por isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Se você estiver fora da igreja, você nunca receberá a plenitude do poder de Deus simplesmente ouvindo uma palavra pregada na internet. Procure uma igreja. Não existe igreja perfeita. Esta não é uma igreja perfeita, mas a igreja como conceito é perfeita, porque foi Deus quem criou. Então não acredite, pode aplaudir. Hoje é dia de você sair daqui transformado. Então questione quando pastores e líderes espirituais começam a se levantar pregando outra coisa que não seja o evangelho, trazendo dúvidas e questionamentos naquilo que é da palavra de Deus e que milenarmente a igreja viveu e creu e por isso prosperou. A igreja é a família de Deus, e portanto na igreja, na família de Deus, a ordem que vai dirigir aquela casa é a ordem do nosso Pai Celeste, e nós devemos obedecê-la se queremos prosperar. Amém? O melhor de Deus para a sua família é encontrado na igreja. Segunda transformação que eu apresento nesse texto agora é a transformação através da cruz de Cristo. Quando Pedro teve a revelação de que Jesus era o Messias, ele ainda não teve a revelação completa. Tanto é que, ainda que ele estivesse à frente dos outros discípulos que não faziam a menor ideia quem era Jesus, ele sabia que Jesus era o Cristo, o Messias. Mas ele não sabia que para que o poder se completasse, havia necessidade da cruz. A prova disso que quando Jesus começa a falar sobre a cruz, ele fala, de maneira nenhuma nós vamos deixar que o Senhor morra. E Jesus falou, arreda-te de mim, Satanás. Quer dizer, o camarada falou pelo Espírito no começo e terminou falando pelo demônio. Conhece gente assim? Começa no Espírito e termina na carne. Porque Jesus sabia que sem a cruz, não haveria ressurreição, não haveria transformação. Amém? Eu quero ler um texto e usar aqui de algumas figuras para tornar mais claro para vocês. Mateus 4,35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E no original a palavra é cruzemos para o outro lado. Você sabe que, se você continuar lendo a história, vocês vão entender que Jesus está com os discípulos no barco,
e ele sai de um lado para outra margem, ele cruza para outra margem. Mas ele sabia que no meio do caminho haveria uma grande tempestade. E quando eles estão passando, Jesus dorme, adormece, e a tempestade vem, e o barco começa a ter problemas de afundar, e os discípulos falam: Senhor, você não se importa, nós vamos morrer. E Jesus então acorda, repreende os discípulos pela incredulidade e acalma o mar. Alguns segredos aqui, irmãos. Os discípulos aqui representam a família de Deus. A travessia representa a vida. Nós temos que atravessar muitas tempestades. E o segredo de chegarmos ao outro lado é a presença de Jesus no barco e a cruz, porque eles atravessaram. No inglês é mais parecido com o original, crossover. Crossover é cruzaram. Essa palavra cruzar vem do quê? De cruz. Vejam que coisa interessante, irmãos. Porque a cruz, ela é na verdade duas madeiras postas de maneira transversal. Jesus foi crucificado com seus braços de maneira horizontal, sim ou não? Representa que através da sua morte ele estaria unindo os homens aos outros homens. Mas a madeira vertical fala que na morte de Jesus ele está unindo os homens da terra ao Pai que está nos céus. Todos nós, se queremos ter uma vida de vitórias, se queremos cruzar em segurança os mares da vida, precisamos de pessoas. Diga: a igreja é um grupo de pessoas. Precisamos de Jesus. Diga: Jesus é o meu Salvador. E precisamos da cruz. Diga: a cruz é a morte do Senhor. Aonde esse poder acontece? Na igreja. Eu fico pensando, aquela grande tempestade, devia ter outros, devia não, com certeza, tinha muitos outros barcos no mar da Galileia. O que aconteceu com eles? Aqueles que não estavam no barco de Jesus e não tinham a segurança da cruz de Jesus, muitos naufragaram. Talvez não todos, porque nem todas as tempestades da vida vão te levar ao naufrágio. Mas eu quero te dizer, meu querido, se Cristo não estiver no teu barco, e se você não estiver protegido por um barco onde há pessoas que têm a mesma fé, é muito provável que você nunca consiga atravessar para o outro lado e ter uma vida de vitória. Por isso é na igreja, diga: é na igreja que nós aprendemos essas verdades. Diga assim: a importância dos irmãos, a importância da presença do Messias, e diga: a cruz como uma experiência pessoal. Não adianta nada se você estiver aqui com os irmãos e não experimentar a cruz na tua própria vida. Agora, é muito difícil, não é impossível, que alguém fora da igreja experimente a cruz. Há muitos que se convertem fora da igreja, mas aqueles que são dirigidos pelo Espírito acabam procurando uma igreja, o lugar onde terão comunhão e onde o poder de Deus se manifesta. Amém? Vocês estão entendendo por que o diabo tem tanto interesse que a igreja seja envergonhada? Engraçado, né? Gente boa e gente ruim tem em qualquer lugar, sim ou não? Você já viu alguém ser pego em algum, por exemplo, vou citar aqui algo muito comum, algum problema de corrupção lá no Congresso, ter dito assim: fulano de tal espírita, ou fulano de tal católico. O que eles falam? Fulano de tal evangélico. Por quê? Até o diabo sabe que o papel da igreja é andar direito. E se ele usa desse artifício para envergonhar a igreja,
é porque Ele não está nem um pouco preocupado que você esteja lá fora. Ele está preocupado que você esteja aqui dentro. Porque uma andorinha sozinha não faz verão. Quando estamos unidos, diga, quando estamos unidos, somos mais poderosos. Eu quero declarar na tua vida que vai ter muita gente que vai ser transformada de Simão para Pedro, de fraco para forte. Amém? E as portas do inferno não prevalecerão contra a sua família, porque a sua família estará protegida pela igreja do Senhor. Quero contar uma outra história, esta do Velho Testamento. Está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículos 1 a 7. Antes de eu ler o texto, preciso explicar. Era muito comum naquela época existir as escolas de profetas. Então Elias tinha os seus seguidores. Quando Elias foi levado ao céu sem morrer, Eliseu ficou no seu lugar. Eles tinham os seus seguidores. E os seguidores aumentavam. Então chegaram a ele e lhe propuseram fazer ali uma construção onde eles pudessem ter uma sede, onde eles pudessem voltar sempre que eles terminassem o seu chamado ou aquela missão que eles haviam cumprido. O texto diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ah, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, uma madeira, e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Aqui a gente tem algumas lições muito interessantes. Existe um ditado no inglês que faz muito mais sentido no português, por causa até da rima. Diz assim: before anything ever gets lost, it first gets loose. Significa literalmente: antes que qualquer coisa se perca, antes ela se libera, fica livre. Foi o que aconteceu. O camarada estava cortando a madeira, escapou da mão dele e caiu no lago. E diga assim: ferro afunda. Foi até o fundo do Rio Jordão. Então, antes de se perder, ele se escapou da mão. É assim que uma família se perde. Primeiro, ela começa a escapar das mãos. É assim que os filhos se perdem. Eles começam gradativamente a ir para longe dos seus ensinamentos. A hora que você menos percebeu, ele se afundou. E queridos, a nossa natureza é como a do ferro. A gente pode afundar. E quando o camarada falou para Eliseu, ele falou: Eliseu, pelo amor de Deus, era emprestado. A primeira coisa que Eliseu falou é: aonde foi que ele caiu? Diga assim: localidade. Ele disse: ali. Eliseu pegou uma madeira e jogou a madeira na água. Diga: madeira. Aí o milagre aconteceu. E o ferro flutuou. É milagre, irmãos, porque ferro não flutua, a menos que seja um barco, né? Aonde que eu quero chegar aqui para vocês? Na nossa vida, muitos perdem os filhos, porque eles começam a se afastar da igreja. E a mentalidade do mundo começa a entrar nas suas mentes. E os pais não estão percebendo. Depois que ele se libertou daqueles ensinamentos que ele recebeu e aderiu aos outros, o caminho é afundar. Mas como é que o milagre acontece? Diga: como é que o milagre acontece? Diga assim: em primeiro lugar,
localidade. Eliseu tinha que saber onde estava o milagre, onde é que estava o machado. Não tinha que ser um lugar muito longo. No lugar onde o machado afundou, ele jogou uma madeira. Eu quero te dizer que o machado representa a nossa família, os nossos filhos, nossa mulher, nosso marido. Quando alguém começa a se afastar de Deus. Então, olhando para aquela história, diga assim: antes de algo se perder, primeiro se libera, se solta. Get loose, no inglês, é uma expressão que quer dizer: se solte, fique tranquilo, se libere. Segunda coisa, o milagre só acontece numa localidade. Ele falou: onde é que foi que caiu? Ali. Aí ele jogou a cruz ali. O milagre só acontece onde você pode colocar a madeira. A madeira representa a cruz. Onde a madeira é colocada, aquele que foi destinado a afundar vai flutuar. Você está entendendo, irmãos? Esse é o lugar onde você e a sua família nunca vão afundar, porque o poder da cruz sempre vai estar sobre a sua vida e vai reverter essa situação. Aplauda mais, essa é uma bênção muito grande. Aonde o machado caiu, ele afundou. Talvez haja uma área na sua vida ou na sua família que está afundando. Mas há um lugar para você trazer a sua família para receber o poder da cruz. E esse lugar é a igreja. Aqui você vai ouvir uma palavra de fé e não de incredulidade. Aqui os seus filhos vão aprender a enfrentar todos os ataques do inimigo, principalmente quando chegam na universidade. Por quê? Porque a sua natureza está sendo revertida. E as tendências humanas que o jogam para baixo com o pecado vão ser sobrepujadas pelo poder do Espírito de Deus e da cruz. E você vai flutuar. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você pode flutuar em Jesus, meu irmão. Portanto, famílias que se afastam da igreja, acreditando que podem se afastar da igreja e não se afastarem de Deus, estão enganadas. Porque se Deus, queridos, tivesse criado um homem para viver fora da igreja, Ele não teria criado a igreja. Jesus disse: Pedro, você entendeu que eu sou Messias, né? Vou te dar uma outra revelação. Outros como você crerão. Nesta revelação de que eu sou Messias. Só que é o seguinte: eu estou criando um novo corpo, um grupo de pessoas, uma eclesia, uma assembleia de pessoas que se juntam, e essas pessoas serão fortalecidas, como você, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Diga para a pessoa do teu lado: a igreja do Senhor. Sabe, gente, a natureza do ferro é afundar. Joga o ferro na água, vai afundar 100% das vezes. A natureza humana é afundar. Uma pessoa sem Deus, sem a comunhão, ela afunda. Eu nunca vi uma pessoa ficar mais santa quando ela sai da igreja. Ela vai ficar menos santa. Ela vai cada vez crer menos. Vai ter menos alegria. Vai estar menos cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque antes de se perder, você se libera. Esta palavra é muito importante para a tua vida. Não há igrejas perfeitas. E quando o inimigo quer roubar alguém, ele começa a apontar os defeitos. E há defeitos. Eu te pergunto: você é perfeito? Gente, tem dia que a gente levanta, que a gente não gosta nem de olhar no espelho. Você já falou alguma vez assim: meu Deus do céu, estou tão irritado que eu não estou nem me aguentando? Eu não tenho. Nós somos imperfeitos.
A igreja não é importante, não é muito importante porque as pessoas são perfeitas. A igreja é muito importante porque o Senhor, que é perfeito, está no meio delas. E onde Jesus está, Ele transforma as pessoas. E o testemunho das pessoas transforma outras pessoas. Então não faça o papel do inimigo. Não fale mal de igreja. Fale mal do inferno. Quando você começa a falar mal da igreja, você está fazendo jogo de quem? Eu fico triste quando eu vejo pastores na internet falando mal da igreja. Que papel para quem que eles estão defendendo, irmãos? Estão defendendo o viés do inferno. Eles querem tirar as pessoas da presença da igreja, porque na igreja o poder de Deus se manifesta. A igreja nasceu com o poder do Espírito Santo. E novamente eu quero dizer, o Espírito Santo iria vir. Jesus foi visto por 500 pessoas, e para todas elas ele disse: vocês fiquem em Jerusalém, aguardando do alto serem revestidos de poder. Só 120 estavam naquele dia. Só 120 receberam o poder do Espírito Santo. Ali nasceu a igreja. Os que não estavam ali não foram revestidos de poder. O poder de Deus tem localidade. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: na igreja há poder. Queridos, a igreja nasce no poder do Espírito Santo, subsiste pelo poder da palavra, enfrenta o inferno até os últimos dias da sua vida e da sua existência. No dia do arrebatamento, o mundo perderá a maior bênção que já existiu nesses últimos 2 anos, porque a igreja do Senhor será levada da terra, e aí o mundo estará à mercê de Satanás, porque o poder de Deus, o testemunho dos santos já não estará na terra. Amém, igreja? Você e eu, quando estamos na igreja do Senhor, somos instrumentos poderosos de transformação. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: fique firme na igreja, e Deus vai restaurar a tua família, vai restaurar os seus filhos. Amém? Se você é alguém que tem filhos fora da igreja, fique firme. Fique firme, brilhe a luz de Jesus, porque no tempo oportuno eles voltarão. Aconteceu na minha vida. Eu fui criado na igreja. Quando vim para São Paulo aos 13 anos, fui a uma igreja porque minha mãe pediu, a Igreja Batista de Perdizes. Um mês ali, nenhum jovem veio conversar comigo. Tudo que eu queria era isso. Fui para o mundo, mas eu era dele. E Deus foi me buscar, e Deus vai buscar os seus também, porque aqueles que são seus são deles também. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. A igreja tem, portanto, poder para te levantar, para tirar a sua família do fundo do rio. A cruz de Jesus quer te levantar, te tirar do profundo do rio. Eu quero ler um texto em Joel capítulo 3, versos 12 a 14, e eu preciso fazer uma explicação aqui. Há na Bíblia vários momentos de julgamento e de juízo. Não tem só o juízo final. Na Bíblia, por exemplo, você tem um vale chamado Vale de Decisão, que é lá chamado também de Vale de Jehoshafat. Jeho é o Yahvé, e Shafat é julgará. É lá em Jerusalém, no Vale de Cedron, ao lado do Monte Moriá. A Bíblia diz que as nações da terra serão julgadas lá. Eu fico imaginando Jesus ali, as nações da terra sendo julgadas no final dos 7 anos. Ao bimá de Cristo, o trono de Cristo, que é só para os salvos, aqueles que aceitaram Jesus. Olha para o teu irmão, diga: é lá que você vai. E ao juízo final, que é aquele que vai acontecer no final de todas as coisas. Mas uma coisa você pode ter certeza: o que vai determinar o resultado desse julgamento é a sua decisão. E eu quero ler o texto aqui de Joel capítulo 3, 12 a 14, que fala desse vale da decisão,
porque ele enseja aquilo que eu quero apresentar. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Deus julgará a todos por suas decisões. No trono de Cristo não vai ser juízo para inferno e céu, porque quem chegou lá nesse trono já foi salvo, porque creu em Jesus. O que será julgado ali são as suas decisões para galardão. Nesse momento, Joel, capítulo 2, começa a apresentar o juízo das nações no final dos 7 anos da tribulação. E elas serão julgadas pelas decisões que tomaram enquanto a Israel. Vocês sabiam? Não sei nem se você sabia. A Bíblia diz que as pessoas vão ser julgadas por terem dividido a terra de Israel. Vocês sabiam disso? Que aqueles que dividiram, que roubaram a terra de Israel, vão ser julgados, queridos, foi Deus que deu. Então, quando um Bolsonaro diz que vai mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, não pense que isso é coisa pequena, não. Isso é porque ele já foi ensinado que quem faz isso tem a bênção de Deus. Tem a bênção de Deus. Agora, o que significa isso, irmãos? Quando Israel nasceu de novo no dia 14 de maio de 48, foi segundo uma decisão da ONU que não foi aceita pelas nações. Por isso veio a guerra da independência. Quase 2 anos em que os judeus ali foram avassalados, mas o poder de Deus era tão grande que um grupo de pessoas que não tinha armas, que não tinha treinamento, ganhou, irmãos. O Deus que fazia milagres no passado faz hoje. E Deus falou: quando vocês forem lá de novo, nunca mais, diga nunca mais, vocês sairão de lá. Pode vir com todas as armas do Irã e da terra, que aquela terra nunca mais sairá das mãos do povo judeu. Tem gente que fala: por que você defende tanto o judeu? Porque eu não sou louco. Se Deus falou que tem uma bênção para quem abençoa, abençoa mesmo. Se você não quer, problema seu. Agora, por que então é tão importante? Porque quando Israel foi estabelecida como nação, queridos, o mundo não reconheceu. E disseram: então nós vamos botar nossa embaixada, porque o Estado de Israel existe. E os países queriam ter negócio, queriam ter relações. Eles então falam: nós não aceitamos Jerusalém, mas aceitamos Tel Aviv. Até porque nos primeiros anos, Jerusalém não estava na mão do povo judeu. Até 67, 48, 67 estava com a Jordânia. Mas a partir da Guerra dos 6 Dias, voltou para o mão de Israel. Por que eles não mudaram então as embaixadas de Tel Aviv? Porque eles não reconhecem. Mas os Estados Unidos reconheceram. E o Brasil vai reconhecer. Ai dele se ele não se cumprir. Se ele não cumprir essa palavra. Porque eu vi ele fazendo um discurso meio esquisito. Eu admiro muito os árabes, admiro muito os judeus. Ai dele se ele não cumpriu o que ele prometeu nesse quesito. Deus julgará pelas decisões. Quando você decide, meu irmão, que não é importante vir à igreja, que não é importante pagar o preço para levar os seus filhos à igreja, para eles terem amigos na igreja, você está fazendo uma entrega dos seus filhos para os ataques do mundo. Depois não reclame se eles abandonarem a fé. E um dia você vai dar conta deles para Deus. Estão entendendo ou não? Quem está entendendo, diga amém.
A igreja é alvo hoje dos ataques do mundo, do inferno, e até mesmo dos ataques de líderes espirituais que já caminharam para a apostasia. Se não cruzaram a linha, estão muito perto de cruzar. Então cuidado quando você fica ouvindo a eles, porque a palavra que eles pregam é de acordo com aquilo que é conveniente a você. Eu prefiro ouvir a Deus e dizer sim a Deus, porque aquilo que Deus fala, Ele garante. E aqueles que estão debaixo da sua bênção, estão debaixo da sua proteção. Amém? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham, vigiam os sentinelas. Amém? A igreja é o lugar onde a sua família vai ser protegida. Quantos aqui querem fazer um voto público diante de Deus? Fique de pé. Este voto, irmãos, é de lutar para ficar na igreja, para manter os seus filhos na igreja, para manter os seus netos na igreja. A igreja não é perfeita. Talvez você na igreja, você seja ferido algumas vezes. Talvez você fique decepcionado com pastores, com pessoas. Mas a igreja é do Senhor. E o voto que você vai fazer para Ele, dizer: Senhor, eu faço parte dessa igreja e tenho honra, me sinto honrado e privilegiado por ela. Levante a mão para o céu, ore comigo, diga: Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, porque eu entendi que Tu és o Messias. E por causa disso, eu sou transformado de fraco em forte. O Senhor me deu um novo nome, como o de Pedro, que significa pedra. Eu quero ser firme como a pedra, resistir, ó Deus, e experimentar o poder de transformação da cruz do Calvário, permanecendo na igreja, trazendo a minha família para a igreja, porque é o lugar de proteção que o Senhor tem para a minha vida. Perdoa-me, Senhor, quando eu critico a Tua igreja. Ela é a Tua noiva. Assim como nós não gostaríamos que alguém falasse mal da nossa noiva, assim também o Senhor. Por isso hoje, em nome de Jesus, eu Te agradeço por esta palavra, e faço um voto de, enquanto eu estiver vivo, eu nunca deixar de fazer parte da Tua igreja. Haja o que houver, eu estarei firme na Tua palavra e na Tua igreja, porque eu creio que na Tua igreja a minha família está protegida. Guarda os meus filhos, guarda, Senhor, o meu cônjuge, guarda a minha vida, guarda o meu coração. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, pela Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, igreja, glória a Deus. A igreja não é uma instituição humana, um ajuntamento de pessoas que colocam uma placa é uma instituição humana. Mas quando essa instituição invoca o Senhor da igreja para estar entre ela, e quando esta instituição obedece a Sua palavra, ela se torna a família de Deus. Nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua igreja. Te agradecemos pela Igreja Batista Palavra Viva. Ela nasceu no Teu coração. Te agradecemos, Senhor, por todos aqueles que se juntaram a nós, por aqueles que se converteram aqui, por aqueles que cresceram e foram fortalecidos aqui. Te agradecemos por todos os que já estão na Tua presença na glória, Senhor. E nós Te pedimos que, Senhor, os que estão distantes, talvez porque tenham sido feridos ou enganados pelo inimigo, que o Senhor os traga, Senhor, e os restaure, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo.
que sejam com todo o seu povo, todos os dias, até o fim. Amém.